Ok. Então, como já vai sendo hábito, apresentar sempre aqui o grupo JMSI, que é composto pela JMSI, pelo João Paulo aqui da Blue Perception, o António Rosário, o Sérgio Silvério, a Cristina, da Enirato, o David Patrocínio, o José Lima, o Francisco Plica, a Ana Bacelar e o David Santos, da Paus. E hoje vamos ter aqui como nossos convidados, né, e aos quais agradeço bastante a presença e a disponibilidade para virem aqui falar um bocadinho com os nossos clientes, da Silvia Maia por parte da BizDocs, e do Diogo Vilela, também com o Rafael Fernandes por parte da SAS, para falar aqui um bocadinho do SAS for Accountants. Temos também aqui a nossa novidade com o Francisco Arruda, que vem apresentar o Certive, que há de ser algo novo para todos vós, portanto, porque é uma aplicação nova e vamos deixar essa parte mais para o fim. No fim, falaremos aqui da campanha que está agora em vigor, e que todos poderão usufruir, e no fim, realmente um bocadinho de tempo para perguntas e respostas, para deixá-los ir fazendo aqui a apresentação, correr, né, para ver se conseguimos cumprir o tempo que nos comprometemos portanto, se calhar é sempre melhor ser no fim as perguntas e respostas. No entanto, se quiserem ir escrevendo no chat, e depois no fim leio o chat e faço as perguntas para quem for a responder, vos responder, está bem? Portanto, eu agora passo a chamar, se calhar, já a Sílvia. Sílvia, queres partilhar o teu ecrã e começares Sim, aí com a senhor. apresentação do BizDocs, está bem? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada aqui também pelo convite, da JMSI. Bom dia aqui a todos os participantes. Portanto, cabe-me a mim então aqui falar-vos um pouco sobre o BizDocs. Portanto, eu vou tratar esta componente mais da solução BizDocs, do portal, de mostrar-vos aqui um pouco sobre a solução, para que depois o Diogo prossiga aqui com a componente de ligação do BizDocs ao SAS for Accountants. Portanto, em termos de BizDocs, nós temos vindo aqui a trilhar este caminho, então, de ajudar os contabilistas e as PMEs neste processo de digitalização dos seus documentos, de desmaterialização, com vista, de facto, a conseguirmos aqui também aumentar a produtividade dos vossos negócios. Também aqui, de tudo o que tem a ver com os documentos fiscalmente relevantes, não é? E com o arquivo digital legal, também assegurarmos aqui que cumprimos todos os procedimentos e todo o compliance, por forma a que seja possível, de facto, esta desmaterialização absoluta dos documentos. Então, o que é que vem aqui a ser a gestão documental e contabilística BizDocs? Portanto, a nossa gestão documental assenta aqui num processo de que quer os contabilistas, quer todos os vossos clientes têm acesso ao portal da gestão documental BizDocs. Portanto, estaremos sempre aqui também a armazenar todos os documentos em cloud, portanto, é uma aplicação que funciona, não é, no fundo, em termos de browser, e, portanto, desde que nós tenhamos aqui um acesso à internet, vamos estar sempre aqui com todos os nossos documentos aqui disponíveis em qualquer lugar e a qualquer hora. Também aqui pretendemos, não é, de facto, acabar aqui com, às vezes, aquele caos de comunicações em que os clientes com os contabilistas trocam informação, quer seja por mail, quer seja por WhatsApp, quer seja por papéis, não é, que vão despejar, digamos assim, no escritório, e, portanto, também aqui o objetivo é conseguirmos aqui que esse processo flua e flua aqui num repositório único. Portanto, também queremos que, assim, desta forma, o processo de organização dos documentos, o processo de triagem dos documentos, seja aqui simplificado e possa, de facto, devolver aqui algum tempo aos gabinetes que tanto precisam dele aqui para outras tarefas. Portanto, também, uma vez que nós estamos aqui a falar de um arquivo que, mesmo na ótica digital, tem que ser aqui mantido durante 10 anos, também é aqui nosso
Nosso objetivo é que de facto se mantenha aqui esta relação de proximidade e de confiança ao longo dos anos com os clientes. Em termos de portal, portanto, como vamos aqui ver, nós temos sempre aqui a preocupação de que seja uma interface intuitiva, fácil de utilizar, portanto, será aqui também uma solução chave na mão e, como tal, também simples de implementar, simples de aprender e, de facto, de se começar aqui a tirar partido rapidamente das nossas funcionalidades. Como referia, portanto, vamos estar sempre aqui a armazenar os documentos em cloud, em Microsoft Azure, também cumprindo aqui todos os requisitos de segurança, de dados, de cópias de segurança, portanto, todos esses requisitos em termos de proteção dos documentos. Portanto, como vamos aqui ver, portanto, nós em termos de gestão documental contabilística, portanto, deste arquivo então em cloud, portanto, também minimizando assim os espaços de armazenamento nos vossos servidores. Portanto, não vai ter que ser por causa do BizDocs que vão ter que ter mais espaço, digamos assim, nas vossas componentes. E também aqui, portanto, vamos ver que temos aqui um conjunto de métodos de carregamento de documentos para facilitar, de facto, este processo de desmaterialização e de digitalização. Em paralelo a isso, portanto, vamos estar sempre aqui também em compliance com o Decreto-Lei 28/2019 e com o RGPD, portanto, requisitos que de facto vieram aqui marcar quais eram as necessidades que o software tinha que ter por forma a considerar-se aqui o arquivo digital legal e a podermos efetivamente deitar fora os papéis, por assim dizer. Portanto, em termos de benefícios, muito resumidamente, portanto, temos aqui de facto aquilo que pensamos que seja aqui uma melhoria também de serviço ao cliente, até porque o cliente vai poder ter aqui várias formas de fazer chegar então os documentos ao gabinete, de facilitar o acesso à informação, portanto, evitando aqui também pedidos de consulta ad hoc ao gabinete, automatizamos também aqui os registros dos documentos, eliminarmos aqui espaço de armazenamento físico que muitas vezes não é, temos aqui gabinetes a terem grandes espaços por causa de pastas dos clientes. E também evitar assim outros problemas que possam surgir aqui com a documentação, portanto, e o risco de perda também dos documentos. Reduzimos também o custo associado à manutenção de hardware, e também aqui custos associados a tinteiros, a papel, e aceleramos aqui no fundo também este processo de fecho de contas para os clientes. De facto, para os clientes também vamos ter aqui sempre o acesso a todos os documentos por qualquer dispositivo. Vamos ter aqui também esta questão da segurança e da confidencialidade dos dados também acautelada, e, portanto, as pesquisas também tipo Google, como vamos aqui poder observar na nossa solução. Em termos de métodos de carregar documentos em BizDocs, como referia, portanto, nós não vamos ter aqui exaustivos, não é? Mas, portanto, dar-vos esta nota de que podemos carregar documentos no BizDocs de diversas formas. Portanto, nós podemos carregar documentos por upload, portanto, chegar à aplicação e simplesmente fazer o carregamento de documentos que já tínhamos aqui no nosso PC. Vamos poder utilizar também a app mobile, portanto, instalar a app e, portanto, ficamos assim com esta possibilidade de a qualquer momento tirar uma fotografia ao documento e partilhar com o contabilista nesse mesmo momento, evitando até perdas dos talões. Temos também os nossos digitalizadores, nós comercializamos aqui dois tipos de digitalizadores que permitem também aqui uma facilidade maior, nomeadamente em termos de talões de gasolina, de talões de supermercados, aqueles talões XXL que nos continuam aqui a entregar e que também têm aqui uma facilidade acrescida neste tema da digitalização desses documentos. E também temos um software integrado, digamos assim, com o BizDocs e à medida que vamos estando a digitalizar os documentos, também vamos poder estar a visualizá-los logo na aplicação. Portanto, pode ser também aqui uma forma mais simples dos gabinetes a digitalizarem os seus documentos. A impressão para BizDocs, no fundo, trata-se aqui de uma impressora virtual
que vai ser aqui tipo um print para PDF e que nos vai permitir também, por exemplo, ir a um site de bancos, ir a um site da AT, um site da Segurança Social e pegar num documento e enviar diretamente para o BizDocs sem termos aqui mais passos acrescidos e, portanto, no fundo vai funcionar aqui como um print para PDF, mas neste caso para BizDocs. Os anexos de e-mails, portanto, também todas as faturas que nós já recebemos hoje em dia, até de fornecedores em PDF, e que também vamos continuar aqui a receber, até porque também o nosso. Já está previsto em Orçamento de Estado que vai ser aqui também promulgada esta questão de que as faturas em PDF vão-se considerar aqui na mesma faturas eletrónicas, mais uma vez, e portanto vamos ter aqui também esta questão dos documentos em PDF que temos efetivamente que os guardar num arquivo digital e que também os podemos logo enviar diretamente para o BizDocs. E depois temos as multifunções, não é? Portanto, que já hoje em dia também tenham nas vossas organizações e que possam também aqui juntar neste processo. Portanto, estas 6 formas de carregar documentos são efetivamente aqui formas ágeis do cliente poder facilmente enviar documentos para a contabilidade. Portanto, eu aqui, portanto, também aqui por causa do nosso tempo, vou apenas mostrar-vos aqui um curto vídeo até em termos da nossa app, em que nós, de facto, portanto, depois de instalada a app no telemóvel, vamos poder aqui aceder, então, de forma muito simples, vamos poder inclusive colocar alguns comentários no documento, portanto, nós podemos aqui identificar, por exemplo, que um determinado documento que estou a tirar uma fotografia e que estou a enviar para a contabilidade, eu posso desde logo associar um determinado comentário ou posso, inclusive, também identificar, por exemplo, qual o diário, se eu já estiver aqui habituada também, digamos que como cliente a organizar os meus documentos, também poderei logo fazê-lo na própria app, indicar, por exemplo, que aquilo se trata de um documento de compras ou que se trata de um talão de bancos e enviar rapidamente também para o meu contabilista. Portanto, neste caso aqui estamos a ver, por exemplo, que esta questão aqui das tags, das etiquetas, em que eu também posso efetivamente colocar aqui um comentário e enviar logo também para o contabilista com este comentário. Portanto, são aqui de facto, digamos que parecem pequenas funcionalidades, mas que depois, no dia a dia, de facto, os clientes se habituam e que depois acabam por ter aqui uma funcionalidade de enviar os talões muito rapidamente para o contabilista e sem os perder nos bolsos. Portanto, aqui também temos a forma também de pesquisar documentos tipo Google, que quer no portal, quer também na app, vamos ter sempre aqui essa possibilidade de fazer esta pesquisa dos documentos, até por qualquer caractere, digamos assim, por qualquer conteúdo desse mesmo documento. Portanto, aqui, depois também temos aqui, por exemplo, a questão dos digitalizadores Mobi, que depois também, se houver oportunidade, pode ser que o José ainda consiga aí passar um curto vídeo, mas, portanto, aqui também passando é agora para o portal propriamente dito, não é? No fundo, para vermos aqui também a solução BizDocs aqui a funcionar. Portanto, nós, em termos de BizDocs, digamos que eu aqui estarei com um utilizador de testes, não é? Portanto, estarei aqui também com um perfil de escritório de contabilidade. E, portanto, digamos que todos os documentos que nós vamos aqui receber, então, dentro da nossa inbox, não é? Portanto, todos os documentos que vamos colocar, quer seja por e-mail, quer seja pelo portal, portanto, vamos sempre aqui ter os nossos documentos dentro da nossa inbox. Aqui a inbox vai ser, no fundo, a nossa caixa de correio, digamos assim, dos nossos documentos. Portanto, aqui deste lado de esquerdo, nós vamos sempre aqui ver a lista dos nossos documentos por ordem de chegada. Vamos ver quem é que colocou o documento e, portanto, e aqui do nosso lado esquerdo vamos sempre aqui visualizar a nossa imagem dos documentos e vamos poder aqui, no fundo, navegar aqui dentro da inbox para vermos os documentos que temos aqui para registar.
Portanto, como vos referia, portanto, no fundo, aqui num perfil de escritório de contabilidade, nós vamos ter aqui mais algumas funcionalidades e, no fundo, vamos aqui também poder navegar por todos os documentos das nossas empresas clientes que temos aqui disponíveis no BizDocs. Cada cliente, portanto, só irá ver, como é óbvio, a sua própria empresa e os seus próprios documentos. Portanto, nós aqui a nível de pesquisas, portanto, aqui, por exemplo, eu vejo que tenho nesta empresa 150 documentos por registar. Eu posso também, aqui nas minhas pesquisas, por exemplo, pesquisar destes 150, eu vou ver quais são os documentos que eu tenho, por exemplo, aqui deste fornecedor florista. E posso aqui fazer uma pesquisa em que vejo que tenho aqui 8 documentos da florista, portanto, aqui de forma muito ágil também, eu posso sempre fazer pesquisas por textos, posso inclusive também fazer pesquisas por NIFs, por valores, por etiquetas, que também já vamos ver aqui a questão das tags e das etiquetas, portanto, posso fazer sempre aqui este conjunto de pesquisas. Além do mais, também posso aqui, no fundo, fazer, digamos, que uma pré-organização, se assim quiser, dos meus documentos. Portanto, por vezes também temos aqui já alguns hábitos, digamos assim, em termos de organização e que também aqui a aplicação vai permitir fazer, no fundo, essa organização, quer seja por parte do cliente, quer seja por parte do escritório. E, portanto, também podemos aqui facilmente, por exemplo, identificar, olha, estes documentos aqui, por exemplo, são documentos que eu quero identificar como sendo documentos de bancos e, portanto, também posso fazer aqui esta, esta organização, digamos assim, dos meus documentos. E, portanto, neste caso, por exemplo, eu vou aqui organizar os documentos como sendo documentos de bancos ou documentos de caixa, por exemplo. E vou identificar aqui como sendo documentos de caixa e a partir daqui, portanto, sempre que eu queira pesquisar os meus documentos aqui por documentos de caixa, eu vou aqui conseguir visualizá-los. Portanto, no fundo, mais dar-vos aqui esta nota de que, portanto, todos no fundo, aqueles métodos de organização de trabalho que também já os tenham, também o poderão aqui, no fundo, ter no BizDocs portanto, e facilitar todas estas formas de pesquisa de documentos. Em termos de etiquetas, como vos referia, portanto, nós vamos ter aqui algumas etiquetas automáticas, que são estas etiquetas verdes mais claras, em que vamos identificar, por exemplo, se um documento não tiver o NIF, se o documento através do NIF não pertencer à empresa, como é que é este caso, se temos, por exemplo, documentos com retenção na fonte, se temos documentos internacionais com NIFs estrangeiros, portanto, vai haver aqui um conjunto também de etiquetas que nós vamos colocar aqui logo à partida. Por exemplo, no caso de serem vias verdes, vamos ter aqui as faturas da EDP com vários documentos num, temos aqui aquela nota de múltiplos documentos também e a possibilidade de tratar aqui esses documentos. Portanto, temos aqui todo um conjunto também de etiquetas automáticas que vamos aqui também procurar facilitar o trabalho do contabilista. Por outro lado, aqui nas ações, portanto, um documento, se estivermos aqui num processo de facto em que todos os documentos que nos chegam aqui nós vamos enviar para contabilização, pronto, e será aqui, digamos que o fluxo talvez mais habitual, não é? Aqui junto do gabinete de contabilidade. Em todo o caso, portanto, nós sabemos que também todos os documentos que nos chegam à secretária, também muitas vezes temos aqui outras ações para executar. E, portanto, temos aqui algumas ações que poderemos então facilitar esta gestão documental dos meus documentos. Nomeadamente, portanto, eu posso ter aqui um documento que ainda não registrei e que será mesmo para eliminar, até pode ser um engano de um documento que eu coloquei aqui e, portanto, posso eliminá-lo nesta fase em que ele ainda não está contabilizado. Posso, por exemplo, arquivar um documento. Imagine-se que este documento é uma certidão, e que eu quero aqui arquivar o meu documento na pasta do meu cliente
mas que não será um documento contabilístico e, portanto, também vou poder aqui, no fundo, ter a minha organização de pastas, do meu cliente, onde posso também colocar lá documentos para que ele possa consultar, inclusive balancetes, certidões de não dívida que queiramos aqui pôr, portanto, podemos ter aqui algum conjunto de documentação também partilhada, com o meu cliente. Posso também, aqui a questão das etiquetas que vos referia, portanto, nós vamos ter sempre aqui a possibilidade de colocar etiquetas, de colocar post-its, não é? No fundo, aqui para, quer da parte do cliente, quer da parte do gabinete, e portanto, eu aqui, por exemplo, vou colocar uma etiqueta a dizer teste. E posso aqui também, neste caso, por exemplo, colocar aqui esta etiqueta que vai estar aqui visível, e que depois eu posso, inclusive, também fazer pesquisas por estas etiquetas aqui no nosso processo. Portanto, aqui há algumas formas simples de facto conseguirmos aqui fazer estes tipos de filtros e da organização dos documentos. Portanto, aqui no fundo, o processo seguinte, não é? Digamos assim, depois de termos aqui feito este controle de qualidade dos meus documentos, será então o envio dos documentos para contabilização. Portanto, os documentos vão então, neste caso, sair, digamos assim, portanto, eu tenho aqui 150 documentos, vou enviar este documento, portanto, estou só a enviar um, mas poderia também enviar a lista de todos os documentos. E, portanto, neste caso, o meu documento vai deixar de estar aqui na pasta da inbox e passará a estar aqui, então, nos meus documentos que estão em contabilização. E, no fundo, será aqui nesta área, então, que eu vou ter esta ligação entre o BizDocs e com SAS for Accountant, por forma depois a termos esta ligação recíproca, então, entre os documentos do arquivo digital e os documentos contabilísticos. Portanto, eu acho que assim, também tentando não ser aqui muito exaustiva, mas dando aqui uma visibilidade das funcionalidades a nível do BizDocs, portanto, passaria então aqui a palavra ao Diogo para vermos aqui esta continuidade do processo. Olá, bom dia a todos. Eu vou partilhar então o Obrigada. meu ecrã agora. Não sei se já estão a ver. Já está, Diogo, força. Pronto, então, como a Silvia estava a dizer, nós passando os documentos da inbox para processamento, os documentos ficam prontos a serem contabilizados no lado do Source for Accountants. E aqui o objetivo não é alterar o procedimento, o processo de trabalho do contabilista. O objetivo aqui é manter e fazermos, digamos, a complementação aqui com o arquivo digital. Por isso, um, como é que se costuma lançar aqui as compras no SaaS for Accountants? É através do e-fatura e aqui é exatamente a mesma coisa. Nós vamos entrar aqui no e-fatura. Se eu for aqui carregar automaticamente os documentos, ele iria-me fazer também automaticamente a pesquisa no arquivo. E eu tendo já os documentos carregados, bastaria-me clicar aqui neste ícone, neste botão pesquisa no arquivo, para ele fazer aqui a pesquisa de documentos no arquivo. Ele aqui, pronto, fica a fazer o match. E como é que faz o match? É através aqui de quatro campos, que é o número de contribuinte da entidade, o número do documento mesmo, a data do documento e o valor total da fatura. Pronto, depois ele dá aqui a mensagem de quantos documentos é que encontrou. Nós depois até podemos aqui no Search for Accountants usar aqui os filtros dos documentos que estão ligados ao arquivo e os que estão parametrizados. E uma grande mais-valia aqui também é que deixamos de perder tempo na organização de documentos, ok? Por exemplo, se lançarem aqui por ordem de data do documento, basta nos organizar aqui a coluna da data do documento no e-fatura. Até podemos fazer aqui a multi-seleção, selecionar os documentos todos e iríamos lançar todos. Caso haja algum documento que eu queira verificar à medida que estou a fazer os lançamentos também, bastava-me só clicar aqui no ícone do arquivo, que fica aqui nesta coluna do arquivo, e ao clicar aqui no ícone em cima, ele abre-me aqui uma pré-visualização
do documento no portal, ok? O ideal aqui seria ter até dois ecrãs, ok? Para conseguirmos fazer aqui a divisão. Ele aqui está a pedir a senha, vou só colocar só para verem. Ele abre-me aqui esta página com a pré-visualização do documento e à medida que eu estou a fazer os lançamentos, eu posso clicar aqui no ícone para ver o documento, ok? Funciona sempre da mesma forma. Quando eu quiser ver um documento qualquer, basta-me clicar aqui em cima do ícone e eu tenho a pré-visualização. Depois também até poderíamos usar aqui o filtro dos documentos até não ligados ao arquivo. E estes aqui que não estão ligados, seria até porque o cliente poderia ainda não ter feito o upload deles para a plataforma e nós até podíamos enviar aqui um e-mail através aqui do iFatura diretamente ao cliente, filtrar só para estes documentos que não estão aqui no portal, que não fez a ligação, e pedir para o cliente então carregar esses documentos ou nos enviar os documentos que estão em falta no iFatura. Outras formas de fazermos aqui esta ligação com o arquivo, sem ser aqui pelo iFatura. Isto aqui seria a forma mais automática. À frente vou mostrar aqui outra forma. Isto aqui é a forma mais automática. Formas manuais. Aqui no próprio ecrã de lançamentos. Eu posso abrir aqui a janela do novo lançamento. Aqui para fazermos um lançamento. Esta forma que eu vou mostrar agora, através do assistente digital, nós ainda vamos fazer o lançamento, ok? O lançamento ainda não está feito. E eu teria que vir aqui ao símbolo da BizDocs, abrir aqui o assistente para lançamento. Ao abrir aqui o assistente para lançamento, isto aqui também é como se fosse aqui um arquivo embutido aqui na aplicação. Ele abre-me aqui a página do assistente digital. Eu aqui vou na mesma pasta em processamento, porque é onde os documentos têm que estar para estarem prontos a serem contabilizados aqui do lado de Search for Accountants. Aqui está a pensar mais um bocadito. Vou fechar e abrir outra vez, está a pensar muito. Aqui o assistente para lançamento. Este aqui é um ambiente demo. Às vezes é um bocado mais lento para nós. Mas pronto, chegar aqui, abrir o assistente para lançamento, pasta em processamento, onde os documentos estão prontos a serem contabilizados. Ele abre-me aqui a pasta, eu vou ter aqui, é exatamente igual aqui à página do arquivo, só com aqui mais pequenininha. Eu selecionava aqui o documento, ele mostra-me aqui na mesma do lado direito para a visualização do mesmo. E lá está, aqui se tiver dois ecrãs, melhor, até poderíamos aqui aumentar para ver melhor aqui a pré-visualização do documento, mas eu aqui também só preciso de selecionar aqui o documento, está selecionado, fica a linha aqui a verde mais claro, e passo para o ecrã aqui de Search for Accountants. E depois só basta eu continuar a fazer o lançamento, confirmar, e o documento fica automaticamente associado, ok? Abrindo ali aquele assistente, tendo o documento selecionado, posso fazer o lançamento manual. Outra forma ainda de fazer a ligação, agora esta forma, o lançamento já tem que estar previamente gravado, ok? Já tem que estar feito. Eu vou abrir aqui, por exemplo, este lançamento. E aqui no próprio portal, eu vou à pasta em processamento, lá está, a pasta normalmente onde têm que estar aqui os documentos. Então vou aqui ao ambiente real para ser mais rápido. E eu aqui no portal em processamento, basta-me só selecionar o documento, separador de detalhes. Isto aqui já é mais manual, já é mais trabalhoso, mas também ficam a saber que também dá para fazer desta forma. Do lado direito, detalhes, copiar link do documento. Tem aqui esta opção, copiar link do documento. Basta-me copiar aqui o link do documento. Eu volto aqui ao Search for Accountants, ícone daqui do arquivo digital, ligar lançamento a um documento no arquivo. E aqui bastava-me colar o link, atualizar, e fica também o documento aqui associado.
Pronto. Ou seja, é fatura para já, para fazermos o match pelos quatro campos. Assistente digital, lançamento manual e aqui a cópia e cola do link do documento, também é mais manual. Agora, para aqueles documentos que, por exemplo, não vão aparecer no e-fatura, no caso dos intracomunitários, por exemplo, ou até também para clientes que querem ter a contabilidade ao dia e que nós não podemos estar aqui à espera do e-fatura para fazermos os lançamentos de documentos. Isto aqui, contabilidade ao dia, que não dá para estar à espera, ou no caso dos lançamentos intracomunitários, que não vão aparecer no e-fatura, lá está. Eu aqui, na mesma, na pasta em processamento, os documentos têm todos que estar na pasta em processamento para serem lançados do lado do Search for Accountants. E eu aqui posso selecionar o documento. Isto funciona com qualquer documento, ok? Seja ele intracomunitário, ou seja ele aqui que não podemos estar à espera do e-fatura do dia 5 do mês seguinte. Selecionar o documento, separador de detalhes e eu consigo enviar isto para lançamento automático. Ou aqui no separador de detalhes, ou então roda dentada, e aqui nesta roda dentada em baixo consigo enviar para lançamento automático. E o que é isto de lançamento automático? Basicamente, a BizDocs faz aqui uma extração de dados aqui do documento. Caso o documento tenha QR Code, também extrai aqui os dados do QR Code e envia os dados, estes dados aqui do documento todo, para o SAS for Accountants. E onde é que vão aparecer estes documentos para fazermos lançamento automático? Eles lá está, não aparecem no e-fatura, vão estar aqui nesta opção, Arquivo Digital Cloud. Ao entrar aqui, ele faz-me logo a pesquisa aqui automática dos documentos e vão estar aqui. Isto basicamente é exatamente igual ao ecrã da e-fatura, ok? Só que é para termos aqui estes lançamentos automáticos que não aparecem no e-fatura, ok? Se nós já tivermos carregado os documentos no e-fatura, esses documentos também vão aparecer aqui para nós fazermos os lançamentos. E aqui, pronto, eu vou organizar aqui por contribuinte, lá está, estes contribuintes estrangeiros, isto aqui nunca iria aparecer no e-fatura. Tendo aqui este pacote de lançamentos automáticos, ele já me aparece aqui disponível para eu fazer o lançamento, exatamente da mesma forma que faço no e-fatura. Associar aqui uma parametrização e fazer o lançamento automático. E também posso aqui usar os atalhos que eu uso no e-fatura, por exemplo, consultar o documento, ele abre-me aqui a janela para eu consultar o documento à medida que for lançando, abre-me aqui a janela com a pré-visualização do documento, para eu poder consultar. Só para mostrar aqui o exemplo. Pronto, vou fechar. Pronto, esta é outra forma de automatizarmos aqui os lançamentos. Este caso aqui é mais útil, lá está, no caso, ou de quem quer ter contabilidade ao dia, que não pode esperar pelo e-fatura, ou então quem quiser simplesmente só automatizar aqui estes lançamentos intracomunitários que nunca vão aparecer no e-fatura. Eu aqui mencionei que aqui no e-fatura basta-nos organizar aqui pela coluna de datas para fazermos aqui a organização de documentos. Aqui podem organizar da forma que quiserem, entidade, número do documento, data do documento e lançamos. E depois como é que a BizDocs faz aqui o arquivo destes documentos? Vou aqui a plataforma agora. Em processamento, depois de lançarmos e estar tudo já contabilizado, diário de compras, a seguir eu já vou mostrar aqui as vendas, como é que isto faz o arquivo. Eles saem depois todos automaticamente aqui da pasta em processamento e vão para a pasta arquivo de empresas. Ao entrar aqui, arquivo de empresas, vai-me aparecer as várias empresas que eu tenho aqui no arquivo, entro na pasta da empresa e ele automaticamente me faz aqui a separação no diário de compras e no diário de vendas. Só tenho estes dois porque para já só tenho lançamentos nestes dois diários, ok? Se eu tivesse lançamentos em outros diários, tipo bancos, por exemplo, ele automaticamente me iria criar aqui a pasta também. De qualquer forma, também podem fazer aqui uma edição completa destas páginas, ok? Podem criar aqui uma pasta aleatória, qualquer coisa aqui, a edição é totalmente do lado aqui do cliente. Importante, só o contabilista é que consegue criar pastas. O cliente final, quem tem que carregar os documentos, não consegue fazer aqui uma edição das pastas nem editar, até porque isso não iria fazer sentido, porque depois
iria haver aqui um conflito em organização entre o contabilista e o cliente. Separa-me por diário e depois separa-me por mês no diário. Abril, maio, tenho lançamentos em abril, maio aqui no caso. E aqui, uma questão muito importante aqui no arquivo é que a BizDocs automaticamente aqui renomeia o documento para o ID do movimento contabilístico. E isto aqui é obrigatório, no caso mesmo obrigatório, indispensável aqui no caso do arquivo digital. E o que é este ID do movimento contabilístico? É a data do lançamento, diário do lançamento e número interno do lançamento. Eu até se selecionar o documento, for aqui à roda dentada e for mesmo ver agora aqui os detalhes do documento, eu posso ver aqui que isto fica mesmo aqui associado. Isto aqui obrigatório, indispensável para efeitos de auditoria, ok? A ideia do movimento contabilístico aqui é indispensável. Pronto, compras é isto, ok? É fatura, assistente digital, cópia e cola do link do documento e tenho aqui este pacote de lançamentos automáticos com a extração de dados para enviar aqui para o Source for Accountants. Relativamente às vendas, tratamento na plataforma BizDocs, exatamente igual, documentos na inbox e depois quando estiverem prontos a ser contabilizados vão para a pasta em processamento. E como é que fazemos lançamentos aqui na aplicação? Temos na mesma as duas formas manuais que eu mostrei para as compras, através do assistente digital ou através da cópia e cola de link, mas normalmente aqui as vendas também são lançadas através de SAFT de faturação. E aqui é exatamente a mesma coisa, igualzinho. Eu vou aqui importar um fecheiro SAFT só para visualizarem. Ele aqui faz o match exatamente da mesma forma que faz no e-fatura. Número do documento, contribuinte, entidade e o valor aqui total, a data do documento. E eu gosto aqui de mostrar este exemplo também porque, como vamos poder ver aqui, ele fica a importar os lançamentos e depois vai fazer aqui uma validação dos documentos. E eu gosto de mostrar este exemplo porque aqui vemos que a BizDocs só liga aquilo que tem a certeza absoluta que é para ligar. Aquilo que não tem a certeza absoluta que é para ligar, vai-nos pedir a nós para confirmarmos se efetivamente é o documento certo ou não, ok? Ele abre-me aqui esta box, fica a validar os documentos, 10 documentos encontrados, vai encontrando e vai ficar aqui um documento como sugestão, que era para nós confirmarmos se é efetivamente esse documento ou não. Só aguardando até aparecer aqui o aviso. 19 documentos encontrados, um documento encontrado, mas este aqui está como sugestão. Dou OK, ele fica-me aqui a linha do documento como sugestão e eu aqui, para confirmar, faço da mesma forma que faço no e-fatura. Clico aqui em cima do símbolo do arquivo, outra vez aqui em cima do símbolo do arquivo e ele abre-me aqui a página com a pré-visualização do documento. Esta pré-visualização é que não está a funcionar muito bem. Está lenta, foi preciso falar. Pronto, eu aqui depois podia confirmar os dados. Total 804,42, 804,42, o número do documento, o 96, o 96, a data, o 8, também está tudo correto, está certo. Para confirmar, duplo clique aqui na linha, ele desaparece-me e está os lançamentos associados das vendas, ok? Depois outras ações que eu posso fazer. Posso entrar aqui no diário de compras ou vendas, no lançamento que já esteja aqui também associado ao arquivo. E caso eu tenha também a necessidade de consultar por algum motivo aqui um documento de um lançamento que já tenha feito, posso também clicar aqui no símbolo do arquivo e visualizar o documento. Ele aqui abre mesmo diretamente a página web para este documento específico. E no caso aqui do arquivo das vendas, exatamente igual. Arquivo de empresas, demo, que é a empresa, diário de vendas. Ele aqui assume automaticamente logo o mês de setembro, ok? Porque eu só tenho lançamentos em setembro, não tenho lançamentos em mais mês nenhum. E depois fatura outros documentos e tem aqui então a questão do ID do movimento contabilístico, ok? Data de lançamento, diário, número interno do lançamento, está bem? Pronto, assim de forma geral é isto, ok? Todos os procedimentos aqui no Source for Accountants. Compras,
O mais utilizado aqui, sem dúvida, é o Matos pelo e-fatura, pelos documentos que estão no e-fatura. Depois temos a forma manuais, então, assistente digital e a cópia e cola do link do documento. E aqui depois temos o pacote dos lançamentos automáticos extra. No caso das vendas, temos as duas maneiras manuais, assistente digital ou cópia e cola do link, ou então o SAFT de vendas, que é aqui o mais utilizado. Tá bem? Hum, e é isto do lado do Search for Accountants. Acho que não tenho mais nada para acrescentar, só se existir aqui alguma dúvida. Ok, Diogo, vamos deixar aqui as perguntas também para o fim. Uhum. Passamos Por agora acaso aqui. tenho uma dúvida, não sei se era possível esclarecer-me. É que era relativamente aqui ao caso de for account, se Força. calhar, Força, força. Diga, diga. assim, imagino que recebe uma fatura fora de prazo, ou seja, o cliente não lhe envia a fatura, descobre uma, nós enviamos as faturas em falta do e-fatura e o cliente descobre em dezembro que tem uma fatura de janeiro. Como é que ele depois faz a interligação com, portanto, em termos de datas? Ele depois, portanto, ele fecha os meses, como nós, entre aspas, fechamos na contabilidade, ou ele vai ver que a fatura é de janeiro e depois iria lançá-la em janeiro. Sim, ele depois faz o matos e depois é consoante o que a senhora define, a data do lançamento. Pode lançá-lo com a data de janeiro, pode lançá-lo com a data de dezembro, é indiferente. Aqui a Somos única nós coisa. que depois vamos definir essa data de lançamento. Sim, sim, sim. Sim, porque isso é, infelizmente, é muito usual acontecer. Sim, sim, isso é. Pois, É porque verdade. nós aqui estamos a falar numa simplificação da realidade e nós sabemos que isso não acontece, não é? Sim, Portanto, sim. sabemos que muitas vezes nós temos faturas sempre para o trimestre seguinte, por isso é que eu estava a perguntar como é que funcionava essa, que Sim, não elas conseguimos ficam, cumprir o elas ficam. risco. Aqui fica sempre as linhas para lançar. Até pode aguardar a contabilizar esses documentos quando efetivamente o cliente tiver carregado o documento para o arquivo e depois fazermos aqui, quando o documento já estiver no arquivo, fazer novamente aqui a pesquisa no e-fatura para ficar o lançamento associado aqui aos documentos no arquivo. Se quiser fazer logo o lançamento, pode fazer o lançamento logo aqui sem estar ligado ao arquivo, mas depois, para ligar o documento ao arquivo, teria que ser da forma manual, de copiar o link de um lado para colar aqui depois no Search for Accountants. Ok, tá bom, obrigada. Tá bem? Ok, também se houver mais alguma questão, também podem ir pondo no chat e se calhar agora passava aqui a palavra ao Francisco Arruda para nos mostrar aqui também a novidade dele. Portanto, está tudo ligado aqui aos gabinetes, faz sentido esta aplicação que o Francisco aqui desenvolveu, de assertivo, ser mostrada também a todos. Francisco, consegues partilhar? Ora, então, bom dia. Sim, vou partilhar. Força. Não me está a aparecer a opção. Já apareceu. Já devem estar a ver, certo? Já está, força. Então, bom dia. Então, eu desenvolvi esta aplicação da Assertive para ser usado pelos gabinetes, neste caso no Sites for Accountants, para dar acesso aos seus clientes de dados. E isto está dividido em dois módulos. Eu inicialmente criei isto para dar acesso aos clientes, mas depois desenvolvi a parte do gabinete, onde também tem ferramentas que podem ser úteis para o dia a dia do gabinete. Dividi isto em módulos, portanto, vou aqui mostrar o módulo do gabinete, como é que é. É possível adicionar empresas do vosso gabinete, utilizando aqui o assistente, selecionando uma empresa que esteja criada no Sites for Accountants. Eu ocultei aqui algumas coisas por causa dos dados e por causa da proteção de dados. Selecionando uma empresa com o nosso assistente, preenche logo automaticamente os dados conforme esteja no Search for Accountants, o nome de empresa, o NIF, o ID, com o e-mail do gabinete, que neste caso é muito importante ser o e-mail correto, porque este e-mail vai receber depois a conta para criar da parte do cliente e vai ter acesso à contabilidade e aos recursos humanos. Pronto.
É uma questão muito importante para ser feita de modo que seja correto o e-mail. Depois, ele preenche automaticamente os módulos da contabilidade e dos recursos humanos, conforme existam ou não, mas podem ser desativados pelo gabinete caso não queiram que o cliente veja dados mais antigos, ou se porventura quiserem que eles vejam os dados até 2018 e tenham essas bases de dados, eles podem ver. E podem ativar por módulos, tanto recursos humanos como contabilidade. Depois, é possível, dentro da empresa criada, ter aqui os dados gerais da empresa criada, ver o histórico onde é que eles entraram, os e-mails associados e eliminar porventura a empresa. E aqui o mapa de explorações, eu depois explico mais à frente quando estivermos na parte do cliente. Entretanto, os utilizadores são os e-mails que são associados às empresas, isto é, pode haver um utilizador que tenha 4 ou 5 empresas, portanto, depois na parte do cliente ele pode selecionar logo as suas empresas e escusa ter vários e-mails para várias empresas. Consegue logo ver tudo mais facilmente. Neste caso aqui consegue-se ver se eles já criaram password, se estão verificados, quais é que são as empresas associadas ao e-mail e é possível também reenviar o convite para o cliente voltar a entrar, porque pode esquecer-se da password ou não criou quando era preciso. Também existe no gabinete este módulo simples que é do material, que é para uso interno do gabinete, caso queiram utilizar. Pronto, é muito simples, basicamente é só escolher o material, a prioridade, fica pendente e depois da parte do administrador é que escolhem. Pronto, vou mostrar agora. É que podem aprovar, não aprovar, dizer que está encomendado, não está. Pronto, pode ser uma ferramenta que podem utilizar, é simples e pronto. Depois, a nível de módulos extra que eu estava a mencionar, do gabinete, foram desenvolvidos aqui estes que eu vou mostrar agora a seguir, de recursos humanos. Isto é, são módulos extra SaaS que permitem logo ver uma ideia geral de algumas coisas que não são mostradas. Mandei aqui sem querer para trás. Bem lá. Neste caso aqui das contribuições é utilizado para fazer uma checagem se está tudo de acordo. Portanto, escolhendo a empresa, o mês e o ano, vai lá a SaaS buscar logo estes dados todos, das taxas, do que é que foi pago, as diferenças dos abonos e das faltas e do IRS pago. A nível de processados, que pode ser um módulo também muito interessante para ser utilizado pelos gabinetes, isto selecionando o mês e selecionando o ano, vai ver nas bases de dados da SAGE, todas as que tenham recursos humanos, qual é que foi a diferença de funcionários de uma empresa, neste caso entre novembro e outubro, porque a nível de gabinetes é usado também às vezes para faturar os próprios clientes, e então pode ser uma ferramenta boa para verem logo, ok, este teve mais, este teve menos, mas o resto manteve-se sempre igual. E também é possível depois descarregar os dados em PDF. Selecionando aqui na lista de missões um mês, vai tirar uma lista de todas as empresas que conseguiu ver que tenha havido missões. Mostra o funcionário, o NICE, o motivo do despedimento e a data de missão. E é possível também exportar logo para PDF para terem uma lista para fazerem logo a checagem para ver se está tudo bem. Os contratos a terminar também é igual às demissões, mas neste caso aqui vai ver se existe algum contrato que esteja a terminar em novembro e que também tira logo um resumo das empresas em onde encontrou e também é possível exportar. Na comparação de rúbricas, é possível também parametrizar, porque por vezes podem não utilizar os códigos de numeração 1 e o 16,
ali na seta, ali aqui na chavezinha, depois é possível parametrizar. Isto vai fazer comparação também como os outros selecionam no mês com o mês anterior, mas só faz na junção dos 30 dias, porque podia entrar a meio do mês uma pessoa e depois no mês a seguir já ia dar como válido. Não, só quando existe mesmo de um mês para o outro aumentos nestes dois tipos é que mostra. Depois, aqui na parte do gabinete, é onde conseguimos configurar as definições do gabinete, tal como o nome, a morada, o URL, o número de telefone. É possível ainda adicionar o logotipo. Podemos ativar o serviço da SMTP para fazer os envios dos e-mails. Em vez de irem como certivo, podem ir como o vosso do gabinete. Na parte do material, podemos ativar ou desativar o material e dizer quem é que é a pessoa responsável no gabinete que vai receber estes pedidos para fazer a aprovação ou recusar, pronto. Depois, entretanto, também fizemos aqui a integração da faturação, isto é, clicando aqui, se tiver em base de dados A50C no servidor, ele vai carregá-los, vai mostrar aqui, selecionam a que querem ver e podem dizer qual é que é o ano inicial. Também é possível depois aqui fazer o gerir mapeamento, que mostro já a seguir, para que é que serviria. Fazendo guardar e abrindo a faturação, agora isto vai aparecer um bocado assim meio desfocado, mas é de propósito porque são dados sensíveis. Isto mostra os dados de faturação entre 2022 e 2025, daquele 50C, com os dados por anos que estão definidos. Também consegue-se ver aqui em baixo no gráfico como é que tem sido a evolução ao longo dos anos. E aqui consegue-se ver por meses, por anos também, os tipos que foram criados de avanças. E aqui no gráfico da direita, que também não se percebe muito bem, é a comparação do mesmo tipo, mas ao longo dos meses. Portanto, em novembro de 2022, em novembro de 2023 e em novembro de 2024. Para se ter uma ideia geral também como é que tem sido a evolução dos rendimentos, neste caso da faturação. E depois também temos um modo de documentação com tudo o que seja depois da parte do gabinete e a parte do cliente, para se tirar dúvidas e para, pronto, neste caso, para ajudar. Pronto, esta parte que eu mostrei foi a parte do gabinete. Quando o gabinete é criado, tem acesso a estas ferramentas todas. E agora, isto é, depois de criarmos um cliente, o cliente depois também tem este portal. O portal que aparece ao cliente é só este. Aquele era para o gabinete, este é do cliente. Tendo o cliente criado e sendo ativo os módulos de recursos humanos e de contabilidade, aparece desta maneira. Como ficou definido nesta empresa, que só aparecia 2023, 2024, 2025, foi esses os dados que ele foi carregar. Isto mostra o total do custo de vencimento ao longo dos anos. Depois, consegue selecionar aqui também por anos e por meses para ver dados mais específicos. Neste caso aqui temos o total mensal de novembro de 2025, os abonos, as despesas, os encargos, as faltas. E aqui do lado direito aparece mais discriminado os vários tipos. Também temos uma vertente do total anual do ano. Neste ano 2025, como é que foi a nível dos abonos, as despesas. E depois conseguimos ver o modo dos funcionários. Conseguimos ver também ao longo dos anos. Neste caso aqui, se formos para o ano 2024, vai mostrar os funcionários que estavam em 2024, que tinha 7 ativos e 1 demitido. E abrindo um funcionário, vai mostrar o resumo também desse funcionário, neste caso em 2025 até agora. O valor bruto que foi pago pela empresa, o valor líquido que o trabalhador recebeu. E também, tal como anteriormente, é possível ver o total mensal.
total anual. E depois aqui, neste arquivo digital que aparece aqui, no SAS for Accountants, no funcionário, tem lá uma parte do arquivo do funcionário, e colocando um pico em privado, este documento aparece aqui. E é possível a empresa, se o gabinete adicionar lá documentos do funcionário, clicar aqui e abrir logo diretamente o que estava lá carregado. Estes dados aqui do meio, que estão ocultos, basicamente são as informações do funcionário, nome, morada, NIF, pronto, tudo o que seja dados podem dar jeito de consultar na vertente do cliente. E aqui do lado direito aparece a parte das férias, que se estiver atualizado no SAJ, aparece aqui quando é que ele tirou as férias, se tirou meio-dia, se tirou um dia, e ali em baixo, que eu acho que até já mostrei antes. Ai, acho que já. Aparece também aqui os dias que este ano tinha e os dias que passaram do ano anterior para conseguir fazer um controle mais assertivo deste funcionário. Neste caso aqui só tem um saldo de meio-dia. A nível de recursos humanos, é isto que está feito para o cliente ver. A nível de contabilidade, temos os balancetes, que é um documento não oficial, ok? Neste momento aqui, esta apresentação que eu estou a mostrar, ele está a tirar com a data de lançamento que está no SAS for Accountants, mas por algumas sugestões implementamos uma data de lançamento geral que pode ser definido depois na parte do gabinete, ok? Porque podem ter empresas que não estão atualizadas e ter 2 ou 3 meses de atraso, como acontece, e para eles não estarem a ver os dados que estão a lançar ao vivo, pronto, fica bloqueado para aquela data. E se for preciso, em alguma empresa que estejam mais adiantados, dentro dessa empresa depois podem especificar também essa data, e vai aparecer só essa data. Portanto, tirando aqui um balancete. Aparece com o logotipo da empresa, o nome, e diz aqui mesmo que é um documento não demonstrativo e não é oficial. Também é possível depois tirar um balancete em modo Excel, que está aqui, e entretanto estamos a desenvolver uma ferramenta para, se o gabinete quiser, depois na parte do gabinete pode carregar um documento oficial que o cliente pode usar e dizer que expira ao final, expira, por exemplo, daqui a um mês. E o cliente depois já sabe, ok, tenho aqui este documento, ao final deste mês este documento já não é válido e já não consigo descarregar. O mapa de exploração é um mapa quase resumo da empresa. Isto é, vai carregar todos os dados deste ano que selecionamos, com a data de lançamento que está definida agora em outubro, e vai ler as receitas que teve ao longo do ano e os gastos que teve até outubro. Pronto. Mostra aqui também logo um gráfico com o balanço estimado. Os dados podem estar incompletos porque podem não ter as coisas atualizadas. Mas dá logo para a empresa, para o cliente em si, ter uma visão do como é que está a sua empresa. Também depois aparece aqui por várias contas dos rendimentos, dos gastos por meses, aparece aqui também por meses, os resultados da comparação entre os dois. E aparece também aqui as despesas por tipo, que é possível ver, neste caso estamos em 2025, mas passarmos com o rato por cima, conseguimos ver que naquele ano, em maio, no ano anterior, foi pago 404 e neste ano foi pago 1052. Às vezes, para fazer uma comparação de como é que têm sido as despesas, pode ser útil. A nível de consulta de contas, pronto. Isto mostra, como aparece também no Sage for Accountants, as contas dos clientes. Pode ser selecionado aqui por meses também, para ver os descritivos por meses.
Depois temos aqui alguns, a eletricidade, água, combustíveis, alguns tipos de contas que, pronto, que se fazem parte. Acho que vamos ter eletricidade, exato. Temos aqui, por exemplo, a conta mãe, por norma, não vai aparecer nada lançado porque é a mãe. Tem que ser sempre aos filhos para ter acesso. E aqui neste caso, da taxa normal selecionada de eletricidade, como podem ver, está a aparecer aqui os lançamentos desta conta e aparece a verde estes documentos. Quando aparece a verde, é sinal que existe este documento no BizDocs e clicando consegue-se abrir logo o documento se tivermos o login feito no BizDocs. Pronto. Se o documento não existir no BizDocs, aparece simplesmente a preto e não dá para clicar. Pronto. Isto é a parte de como é que o cliente vê e do que está desenvolvido até agora. Depois, entretanto, para dar segurança aos gabinetes e não estarmos a ligar-nos diretamente às bases de dados dos gabinetes mesmo, foi criada uma aplicação que é instalada ou no computador que queiram que seja, receba os pedidos, ou podem instalar também no servidor que tenham. Aqui de início conseguem ter acesso aos pedidos que já foram feitos. Aqui é a parte onde nós vamos configurar onde nós fazemos os pedidos e para onde é que estamos a apontar. Neste caso, o gabinete, uma das coisas que nós precisamos para isto funcionar é, em vez de ter a instância só a funcionar, é ter uma porta, mas isto é uma coisa mais técnica já. Mas a ideia é nós não usarmos o SA para fazer os pedidos, mas usarmos uma conta que é criada por nós, que é Assertive, em que o gabinete ou dá permissões individuais a este utilizador, seleciona quais é que é as empresas que ele quer dar acesso, mas claro que isto vai influenciar depois aquela parte do gabinete e do cliente, porque se não tiverem com as permissões corretas, não vai funcionar nada, pronto. Mas depois terem isto, terem as permissões dadas, pronto, já funciona. Neste caso aqui, algumas empresas até não estavam ainda adicionadas. Pode ser adicionado o A50C, tal como aparece a contabilidade, os recursos humanos. E depois é possível tanto dar permissões como remover as permissões se quiserem desse utilizador. Acho que até mostro. Exato. Depois é possível, se quiserem que realmente esteja tudo sincronizado e tudo a funcionar para que isto funcione bem, a mesma do gabinete, para conseguirem ter acesso logo às demissões, a ver as empresas processadas, convém as empresas dos recursos humanos e outras terem acesso, porque se tentarmos, se não tiver aqui na lista das adicionadas, não vai ler essas empresas. Por isso foi criada também aqui uma parte da rotina que é configurado o utilizador do SA, fica guardado localmente, que depois é utilizado para, de hora a hora, vai ver se existem bases de dados novas que tenham adicionado e depois disso vai adicionando. Não sei se está aqui. Tentar ver se não me alongo muito. Isto também faz backups automáticos das bases de dados, também já adicionaram, que é para não estarmos a ler, está sempre a ler, portanto, no caso de trocarem de computador ou acontecer alguma coisa, existe um ficheiro de backup que é logo carregado, e se não é preciso estar a criar outra vez o utilizador assertivo no SQL Server,
e fica tudo a funcionar. Também é possível ver os logos técnicos, pronto, para quem gosta mais de ver, do que é que foi feito. Neste caso aqui, ali até aparecia que o SA estava bloqueado, porque fazendo os testes do nosso lado, quando tentamos usar depois o SA, a ideia é mesmo bloqueá-lo, pronto. Isso só dá permissão ao certificado que nós criamos. A maneira como isto funciona, aqui com este vídeo simples, é o cliente em si faz o pedido para nós vamos ligar-nos àquela aplicação do Certif Proxy e vamos buscar os dados ao SQL Server que vocês têm. Depois o pedido volta para trás e o cliente tem acesso aos seus dados. Neste momento, o nosso plano base está nos 39,99 mais IVA, mas dá acesso logo a toda a parte do gabinete, com todos aqueles recursos, e podem adicionar 10 empresas como cliente, que já estão incluídas. Neste momento, quem se registrar, entretanto, tem um trial gratuito até 31 de janeiro, sem compromisso. Se não gostarem ou se não quiserem mesmo, não há problema nenhum. E as formas de adesão que temos, ou é no nosso site fazer aderir agora e preencher com os dados, e depois nós entraremos em contacto, ou em alternativa enviar e-mail para nós no geral@certivo.pt e depois entramos em contacto. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. E pronto, e os contactos podem ser esses, podem ser com quem costumam lidar, logicamente, que estamos todos aqui em parceria. Entretanto, Francisco, tenho já aqui uma questão para ti que tem a ver com isso, que é o acesso do cliente é feito com o mesmo e-mail para a contabilidade e para os recursos humanos, ou pode ser um acesso para cada aplicação? Não, neste momento até o que está desenvolvido é só o administrador do gabinete é que devia aceder e ter acesso à contabilidade e recursos humanos. Não existe separação de módulos. Sim, mas o cliente que Sim, acede, o acesso do cliente. o acesso do cliente está só feito para o administrador. Ok, Portanto, a ideia é mesmo só ser para ele. ok. De futuro, o que se pode fazer é, se houver mais que um administrador, que pode ser o caso, pode-se pensar em adicionar utilizadores extra àquela empresa, mas ter as mesmas permissões, para já. Ok, muito bem. Então, antes de passar aqui a perguntas e respostas, eu vou aqui só mostrar uma coisinha também rapidamente, que tem a ver aqui, que a Sílvia falou há bocadinho, que é, eu vou só aqui agora voltar a partilhar, ok? Eu vou partilhar este ecrã. E o que vocês estão aqui a ver um scanner, não estão? Vou aqui passar para trás. Estamos, sim. Pronto, isto é um exemplo de um digitalizador. Este é o digitalizador mais pequeno da BizDocs, depois há outro um bocadinho mais robusto, mas este foi logo um vídeo que foi feito logo na altura, que eu pedi até um técnico da BizDocs, ele fez o favor de me enviar, porque havia a dúvida como é que ele lia os talões. E ele pôs aqui 20 e tal talões destes, pronto, e de uma só vez ele ligou. Isto está ligado diretamente à inbox do BizDocs do gabinete ou diretamente do cliente, e estes documentos que estão aqui a ser lidos vão diretamente para lá para a inbox. Portanto, é só para verem a velocidade, como ele lê bem, claro que não ponham agrafos, claro que se eles estiverem muito amarrotados convém tentar esticar um bocadinho antes, mas comparar isto com levantar a tampa do digitalizador ou baixar ou estar a fazer colagens em A4 para depois digitalizar, era só para perceberem como é que funciona. O outro até é um bocadinho ainda mais rápido, mas pronto, acho que era interessante vocês verem aqui, ele aqui mais à frente no vídeo, ele está aqui quase a acabar, só para verem porque ele agora passa aqui a imagem para o portátil e vê-se que os documentos estão a ser todos integrados no BizDocs. Vou passar aqui um bocadinho para a frente. Portanto, isto foram 20 e muitos ou 30 e tal documentos. Ele até voltou a colocá-los outra vez, só para não tinha mais. E isto estava aqui a fazer logo a recolha toda dos documentos, ok? Pronto, eu vou agora aqui
pausar isto. Vou só voltar aqui à apresentação. Trocar só aqui isto. Ok. Pronto, estamos quase aqui no fim. Só falar aqui. O Francisco já falou aqui na campanha que ele tem, portanto, deste novo produto. Portanto, eu penso que perceberam todos bem. O gabinete fica com uma solução que liga às suas bases de dados dos seus clientes e podem disponibilizar aos seus clientes todos aqueles painéis que vocês verificaram ali. Relativamente ao BizDocs. Está agora em vigor esta campanha. Portanto, aqui o BizDocs com a SAGE tem para packs de 10 empresas adicionais. Portanto, isto estamos a partir do princípio que possam ser gabinetes que já têm também o BizDocs instalado, ou se forem BizDocs novos também, claro que têm a mesma campanha. Portanto, 10% de desconto na mensalidade do BizDocs e 15% de desconto no digitalizador. A partir das 20 empresas, portanto, em pack, os digitalizadores passam a ter sempre 30% de desconto, enquanto que aqui os Business Docs por empresa passam a ter 30% de desconto se forem 20, se forem mais de 50 empresas, 40% e 100 empresas, 50%. Isto é válido, portanto, é por um ano. Portanto, ao fazer agora, durante o ano, tem estes descontos nessas empresas. Ok? E agora abro sim aqui o canal a todos que queiram aqui fazer alguma questão. Eu até interrompo para nos vermos aqui todos, se quiserem ativar som e câmara, ou se preferirem escrever. Quem está a falar eu não estou a perceber bem. É Cristina? Sim, eu queria fazer a pergunta relativamente ao digitalizador. A mais-valia da utilização do digitalizador face a pronto, a uma fotocopiadora que também digitalize tradicional só reside na questão tanto dos talões, correto? Não, eu se calhar até vou deixar a Silvia responder. Silvia, queres tu responder? Mas é Sim, muito sim. mais que isso, não é? Sim, é assim, de facto, nós, como temos o digitalizador com o software integrado no BizDocs, é possível, desde logo, quando está a digitalizar os documentos, estar também a colocar, por exemplo, o diário do próprio documento, no fundo, estar a ajudar àquela classificação, desses mesmos documentos. Destacamos normalmente a questão dos talões, porque realmente acabamos por ter, esta facilidade, não é, de que estar aqui a fazer puzzles quase que em fotocopiadoras. Mas também temos, por exemplo, já um conjunto de perfis pré-formatados em que vamos permitir que um documento seja digitalizado frente e verso, ou em que seja separado a cada documento um PDF, ou até nos scanners TT, que à medida que digitalizamos ele encontre QR codes, portanto, tenhamos um perfil que, quando encontra um novo QR code, ele corte, digamos assim, facilitando também aqui esta digitalização dos documentos e a separação dos mesmos. Ok? Ok. Portanto, seria quase que improvável aderir ao BizDoc sem ter o digitalizador? Não, isso já não. Não é uma Não é, condição sine qua não, non. não é de todo obrigatório. Silvia, Diz, José. vou dar o exemplo prático de vários Sim, clientes que nós já temos. Isto até pode ser comercializado para clientes finais. Isto faz sentido, a meu ver, faz sentido para gabinetes que ainda vão ter sempre aquele cliente que vai continuar a levar-vos os papéis. Ele até pode ter BizDocs, mas ele vai levar o saco de plástico cheio de papéis. O que é que normalmente eles fazem? Pegam no saquinho de plástico, alguém digitaliza, eventualmente enquanto estão ali a beber um café ou a ver algum mapa, alguma coisa, e estão um bocadinho de conversa, e naquele tempo aquilo é tudo digitalizado automaticamente logo para a inbox dessa empresa, né, desse cliente, e podem devolver o saquinho ao cliente e ele leva para trás. Isto é o que muitos gabinetes estão a fazer, porque vai continuar a haver, vocês vão ter sempre clientes que vão continuar com o papel, que não vão olhar sequer para o BizDocs, mas vocês podem aí digitalizar e aí poupam muito tempo. Para clientes finais, nós já vendemos alguns também, mas faz sentido para clientes que ainda tenham muito documento em papel.
Por exemplo, nós aqui na JMSI praticamente não temos já nenhum fornecedor que nos mande em papel, mas eventualmente quando vem um, tá, digitalizamos na nossa impressora, nós próprios não justifica ter um scanner da BizDocs. Agora, temos outros clientes que têm N papéis ainda, porque trabalham com muita gente que ainda é papel, pá, e dá-lhe jeito e esses sim adquiriram. Agora, o gabinete não é obrigado, mas que ajuda, muito ajuda. E temos gabinetes que já compraram um, dois, três e quatro digitalizadores para cada colaborador ter um na sua secretária, ok? Ok, ok. Muito obrigada pelo esclarecimento. Nada. Uhum. Mais questões? Bom dia, Bom dia, Maria. Sra. Força. Maria José. Já agora, qual é o valor dos digitalizadores? Podemos saber ou Os valores dos digitalizadores, Exatamente. eles, epá, andam perto dos, é assim, os mais caros, que são, não é este que vimos na imagem, é o outro a seguir, não chega aos 500 euros, 490, 490, anda por aí, não é, Silvia? Sim, sim. O outro, eu não vendo o outro, nunca mais vendi o outro, porque a diferença não era muito grande, epá, e este é mais rápido, já nem me lembro do preço, é menos quanto? É 380 o outro. Ok, Mas de facto, para o escritório de contabilidade compensam os TT, porque em termos de pois, número de documentos, em termos de rapidez, de facto é compensador. Mas diga-me uma exatamente, coisa, esse valor acresce IVA ou já tem IVA? mais Uh, IVA, Mais IVA. é mais IVA. Temos efetivamente este desconto agora de que se colocar um conjunto de empresas, não é, que permita também aceder a este desconto, ou dos 15% ou dos 30% também. É aqui uma campanha que temos em vigor até, creio que até ao final do ano, não é? Mais questões, opiniões, alguma coisa que ou alguém de vocês também se quer acrescentar O, algo? o valor, em termos de esse valor que aparecia, por empresa, qual é o valor? O pack de 10 é, disse, desculpe que eu não apanhei. Não, o BizDocs, os packs 10 é 10 empresas suas clientes, portanto a Maria tem um gabinete, não é? Sim. Já tem BizDocs? Ainda não. Não, não tenho. Pronto, então isto funciona assim. Tem que ser adquirido o IEV-SAGs que tem, não é? O SAGs for Accountants. Sim. Pronto. Ao adquirir, o BizDocs começa pela parte do gabinete, que custa perto de 40 euros, 39,90, pelo menos até ao fim deste mês. Pois a SAGs, como vocês sabem, todos os anos há alterações de preço, Mais mas IVA, correto? Estes sim, é 40 tudo mais IVA. mais IVA. Sim. 39,90 mais IVA, em que tem o quê? Tem o seu gabinete, portanto, todo o back-office do seu gabinete, e uma empresa, sua cliente, à sua escolha, já incluída. Depois, pode comprar ou avulso, e cada empresa está nos 10 euros, portanto, até ao fim do ano, pelo menos, depois temos que ver como é que é para o ano. Mas se comprar aqui um pack de 10 empresas, tem aquele desconto de, deixa-me só aqui voltar atrás. 10%. 10%. 10%, exatamente. Se forem 20 empresas, isto Mas em tem pack, ou um seja, de custo, uma só vez. desculpe, esse pack de 10 tem um custo de quê? De quanto? O valor unitário é 10 euros Ou até seja, o final do ano. estamos aqui a falar que custa 100 euros mais IVA. 100 euros, com 10% de desconto, ficaria 90 euros por mês. Você compra 40, só tem para a sua empresa e mais uma empresa. E depois são sempre 10. Isto é um valor. É assim, o objetivo também é que consigam, não é, repercutir esse custo no cliente, não é? Uma vez que o cliente também vai passar a ter o seu arquivo digital legal, vai deixar de ter as capas, vai deixar de ter o envio por correio para o gabinete, ou vai deixar de ter a perca de tempo, não é? Se calhar vir aí. Pronto, há aqui também um conjunto de vantagens, digamos assim, para o cliente, não é? Quer seja por estas interações, não é, com o contabilista, quer também por causa de tempos de pesquisa, não é, dos documentos e tudo mais. Fica também com acesso ao portal e à app mobile. Portanto, e o que vamos aqui assistindo é que, de facto, os próprios gabinetes passam esse custo, efetivamente, para o cliente, não é? Dar-lhe o exemplo daqui da JMSI como cliente. Nós, embora sejamos parceiros SARS,
somos um cliente, eu entre aspas obriguei há 4 anos o meu contabilista a adotar logo isto, fomos dos primeiros. O que é que eu lhe posso dizer como cliente? Para já pago menos do que o que pagava antes, porque eu pagava perto de 200 euros por ano em capas e papel e os consumíveis. Ali em dezembro havia sempre uma faturinha, rondava quase os 200 euros. Reduzi esse valor, porque eu pago ao gabinete o BizDocs. E depois, é muito bom, nos últimos 4 anos, já não ter dossiês a virem cá para casa, né? E às vezes até que levar para a nossa própria casa para guardar durante 10 anos. Portanto, eu neste momento já só tenho os 6 anos guardados, que todos os anos vou e jogo fora mais alguns dossiês. Para além de que, quando eu preciso de um documento, já não tenho que andar a pedir ao contabilista. Vou ao BizDocs, pesquiso e esta parte da pesquisa é fantástica porque eu costumo dar o exemplo. Eu chego ali e quero saber quanto é que paguei da revisão do carro do ano passado. Eu meto a matrícula do carro e ele mostra-me todos os documentos que foram feitos daquela viatura no ano e rapidamente, em segundos, chego à informação que quero e antigamente não. Era mail para o cliente ou para o gabinete, ou telefonar lá para o meu contabilista, olha, precisa da fatura do ano passado, da revisão do carro, para ver o que é que ele pôs. Ele tinha que ir às pastas, tinha que digitalizar, tinha que me vir enviar por mail. Portanto, se nós contabilizarmos isto de todo o tempo que é poupado, não é? Para além do arquivo das pastas, e para não dizer que o meu gabinete, portanto, do meu contabilista, eles quando se mudaram para o Algarve, eles procuraram um open space e vocês entram naquele gabinete e não têm uma única pasta. Portanto, porque ele, quando ele foi para o Algarve, já todos os clientes que foi angariar ahm, já era de base, ele dizer assim, nós trabalhamos com arquivo digital, portanto não há pastas. E então é um espetáculo, nem parece que estamos a entrar num gabinete de contabilidade, né? Porque o típico gabinete de contabilidade é forrado a pastas, nós conhecemos bastantes, e estes já deixam de ser. Portanto, em questão de preço, eu sei que possa parecer, mas como há 4 anos já vimos vendo já temos vários clientes e de facto o gabinete é que paga à SAS, mas o gabinete cobra o que quer ao cliente final, ok? Só como nota, nós concordamos perfeitamente com isso, acho que isso é o ideal para todos nós. Um dia entrarmos no nosso gabinete e termos uma folha de papel branco para podermos tomar notas. O problema que aqui está é que nós hoje em dia vivemos no fundo da carteira de clientes que temos e infelizmente o nosso mercado nem sempre temos clientes que gostariam, que estão mais evoluídos, mas outros que não. E esta parte de tentar educar os clientes de outra forma implica sempre que o custo inicial tem que ser nosso, porque se eu disser a um cliente que lhe vou cobrar mais 10 euros, que eu acho que é um valor completamente irrisório, para a poupança, no fundo, que iremos ter em termos de papel e em termos mesmo do nosso tempo, aquilo que ele me vai dizer é, ok, então se calhar eu quero isto à mesma em formato de papel. Pronto, realmente nós temos que aqui mudar a nossa forma, ou capitalizar os clientes que sejam única e exclusivamente, no fundo, digitais e que não queiram papel, ou então tentarmos educar aqui os nossos clientes de outra forma. Pronto, tem Isso no é fundo a ver com a nossa forma de angariar e de passar esta mensagem, não é? Sem dúvida, e vai ser, já agora também, pela experiência que temos tido, não conseguimos ter nenhum gabinete, que já usam isto há 4 anos, que esteja 100% com os seus clientes todos no BizDocs. Nunca vai acontecer. Os novos, sim, porque eles, a partir do momento em que têm a BizDocs, todo novo cliente que entra diz: Olha, a gente trabalha assim. É sine qua non. Aqui trabalhamos com arquivo digital. Até é algo que torna um gabinete relativamente à vossa concorrência, né? Dizer, olha, aqui já trabalham com arquivo digital porque toda a gente vê que isto é o futuro. Aqueles que não vão querer, pá, vai haver sempre, não vai haver hipótese, e das duas uma. Claro que isso será considerado sempre um fator crítico de sucesso para nós. A questão é nós tentarmos mudar aqui o mindset dos nossos clientes e fazer aqui algumas alterações que eu acho que para nós seria muito mais fácil, mas infelizmente, há pouco quando falou nos saquinhos de plástico, infelizmente esta é a realidade. Nós estamos no Alentejo, portanto, se calhar neste aspecto acabamos por, quer queiramos, quer não, estar um bocadinho, não é mais atrasados, mas as pessoas às vezes estão menos sensíveis para certos temas. E nós não queríamos conseguir transformar isto para todos. Agora,
É, Eu acho interessante realmente que se pudesse trabalhar no mundo sem papel. mas isto tem que ser sempre por fases. Um gabinete que começa agora, novo, é fácil, não é? Vamos começar agora, começa com 5, 10 clientes, claro que é fácil. Quem já tem os gabinetes é por fases e até porque não convém. Imagina um gabinete que tem 5 colaboradores não, e tem 100 clientes, imagina. Não vamos pôr logo os 100 clientes a funcionar com BizDocs porque isso era o caos. E fizemos esses erros no início, mas cada colaborador fica com uma, duas empresas só para se começarem a adaptar. Pá, e depois a mensagem vai passando, até às vezes clientes entre eles começam a falar. Isto é o que nós temos visto, e pronto, mas vai ter sempre aquele cliente, e aqui nem estamos a falar de idade, porque já tivemos casos de pessoas com 70 e muitos anos, quando o gabinete lhe foi dizer: olha, a gente agora trabalha assim, ele diz até que enfim, e também já tivemos clientes finais. Malta de 20 e tal anos a dizer que não queriam, porque não queriam pagar se calhar mais 10 euros, ou porque, portanto, isto, a antiguidade aqui é na mente e não na idade do cartão de cidadão, ok? Portanto, estão apanhados. Um valor um bocado excessivo. Desculpe, diga, não ouvi. Eu acho que os 10 euros, neste caso aqui por empresa, é um bocado excessivo, é demais. Pronto, Acha isto que é é a muito? minha opinião. Vale o que Eu, vale. eu posso intervir e dizer-lhe o seguinte: nós temos que desconstruir estes 10 euros. Eu acho que enquanto nós, enquanto representante, no sentido em gabinete, não conseguimos fazer a desconstrução dos 10 euros para o cliente, ele nunca vai comprar. E permita-me dizer isto da seguinte forma: nós temos imensos gabinetes que já têm imensos clientes. No início, toda a gente dizia: eu não vou conseguir vender a este cliente porque eu acho excessivo ou porque ele não é a favor da digitalização. Nós temos que pensar assim: na contabilidade, nós vamos entrar num paradigma muito grande relativamente à questão de vamos entrar com inteligência artificial em toda a força, vamos entrar com esta questão de digitalização. Nós vamos entrar numa era em que ou as empresas têm que ter uma adaptação rápida. E se elas não tiverem uma adaptação rápida, vão perder no mercado. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, efetivamente, isto não é para todos. Não é para todos aceitar que tem que se digitalizar. Não é para todos aceitar que eu tenho que pagar mais 10 euros de avança e o contabilista é muito prejudicado nisto. E eu sei que eu trabalho diariamente com contabilistas. Ou seja, na verdade, hum, inicialmente, o que eu quero dizer com isto é, pode não dizer assim: eu não vou conseguir ter 10 clientes, mas se calhar tem um cliente que vai lhe dizer assim: eu estive se calhar a falar com um outro e é interessante esta questão da digitalização. Aproveite esse cliente. Pode ser só para um cliente, mas a partir do momento em que tenha ganho de segurança na questão do arquivo digital, vai ver que estes 10 euros vão ser muito pouco face àquilo que é o potencial em termos do arquivo. Está bem? Não estou a ouvir, peço Estamos a desculpa. ouvi-la. Se nós formos a contabilizar todos os anos o aumento da SAS, mais a BizDoc, mais o equipamento que vamos comprar, chegamos ao fim e temos muito dinheiro gasto. E nós também temos que fazer contas para Certo? os funcionários, certo? Eu não posso ter Certíssimo. aqui a pagar 40 euros por mês para ter apenas a minha empresa e mais um cliente. E o cliente ainda vai pagar mais 10 euros. Faço-me entender? É Faz muito entender dinheiro. perfeitamente. É muito Certo. dinheiro. Por muito que vos custe, eu sei que as coisas custam. Eu até tenho sido uma das clientes de SAS que aceito sempre todas as alterações, porque a pessoa que tenho a dar aqui parceria tem sido excelente e trabalho com ela há muitos anos. Agora, também acho que começamos. Está aqui a haver, digamos, que com todas estas alterações que vamos fazer, de um aproveitamento. Um aproveitamento em que depois os valores são muito altos. Eu percebo, a BizDoc tem os custos dele, tem que cobrar. Agora, não faz sentido, por cada cliente, veja, eu pago 40, tenho direito a apenas 2 empresas e a partir daí pago mais 10. Certo? Certo. Pago eu mais Certo. 10 e o cliente vai pagar mais 10. Não são só 10. Como o José Madeira disse há pouco, o cliente vai pagar mais 10 se lhe disser que é 10, porque na verdade o aumento em termos de avança vocês podem fazer o que entenderem. Mas Dou-lhe um exemplo muito claro. Temos gabinetes que, num cliente, dependendo da dimensão e do volume de documentos, só aquele cliente paga-lhe o BizDocs base, mais uma empresa, mais outra. Depende do tipo de cliente. Como disse o José muito bem, isto não pode ser alargado a todos os clientes, isto não é transversal a tudo. Isto temos sim, isso que. já nós percebemos.
Porque dificilmente uma pessoa que tenha um café, uma pastelariazita, vai querer estar na disposição, ter lá um aparelho que Certo. está a digitalizar para estar a enviar. Não me vem e esses são os que dão mais trabalho. Mas Eles a partir não do vão momento aderir. que a autoridade tributária diga, a partir de hoje não aceitamos faturas em papel, eu quero ver esse do cafezinho a correr atrás do arquivo digital, Eu por vou exemplo. dizer que se calhar vão fechar muitas empresas porque as pessoas não estão para isso. E Pois então vamos acredito, ver se isso pode ser. é a É realidade do tecido assim, empresarial. Realidade. Sim, sim, Não estamos efetivamente. aqui para discutir isso, mas a questão Claro. é esta: é que temos de ter a noção de como é que as coisas vão saindo e como é que as coisas são feitas, porque são custos brutais. São custos brutais, porque repare, está-me a dizer, mas não tenho que dizer ao cliente. Então, se calhar eu não percebi aqui uma coisa. Eu pago 10 euros e o meu cliente não vai pagar outros 10 euros? Ou por isso simplesmente só A vamos ter fatura 10 é euros? emitida ao gabinete. sim, eu não sei se acho que estou a compreender o que é que está a perguntar. Portanto, no fundo, este custo dos 10 euros, não é? Por empresa, imagino que tem 10 clientes e que, como estava a referir, tem 100 euros para pagar, com o desconto tem os 90. E esse valor é pago por si uma vez. Portanto, esse valor inclui o acesso desses 10 clientes ao portal e à app e a tudo isso. E além disso, não tem qualquer limite para documentos contabilísticos, o espaço de armazenamento é ilimitado. Ou seja, no fundo, quer o seu gabinete, quer tenha um determinado número de documentos mensais de X como de Y, vai ter sempre o mesmo custo constante, não é? Portanto, que também Pronto. pode ser aqui de Então facto uma agora, mais-valia. diga-me uma coisa: se eu tiver um cliente que queira comprar o digitalizador para poder tratar das coisas e para nos Uhum. enviar, essa pessoa compra o digitalizador, mas sou eu que lhe vou cobrar os 10 euros, os 10 ou 15, aquilo que eu achar, Sim, Correto. sim, desse serviço. É isso? sim, A pessoa é só tem o isso. custo do equipamento? A pessoa só tem o custo do equipamento. Se adquirir o equipamento, sim, portanto tem esse custo uma vez, não é? Não é obrigatório, não é? Como estávamos aqui a referir. Sim, mas repare, Mas de uma qualquer pessoa. modo, por exemplo, essa questão do café, como está a dizer, não é? Se calhar é uma coisa que justifica, se a pessoa fizer, Não, ficar arrumada, não é? para esses Pronto, é impensáveis. Eu estou a pronto. falar noutro tipo de empresas, não Certo, é? ok, ok. Pronto, em todo o caso, portanto, ele traz esse custo e depois tem o custo que, no fundo, o gabinete lhe vai debitar a ele. E que aí, como dizemos, há gabinetes que optam de facto por refletir na avença, há gabinetes que optam até por dizer, olha, é um valor anual, a partir de agora tens este custo de arquivo digital, olha, como o José Madeira estava a dizer, que em vez da fatura das pastas, tem, imagina a fatura do arquivo digital anual. Também há gabinetes que o fazem, portanto, no fundo, o que vai, no fundo, acrescer, não é, de custo, vai ser essa fatura mensal para o gabinete, que depois terá que refletir no cliente da forma que considerar, mais viável, não é? Dar aqui um exemplo que acho que é o melhor. O exemplo, por exemplo, do meu gabinete, temos que ver aqui algo que é o mais importante que ainda não falámos, é o tempo que o gabinete vai passar a poupar. Porque quando começa a usar arquivo digital com uma empresa, essa empresa, se vocês levavam no mês, se calhar 5 horas a fazer a contabilidade, podem passar a levar 1 hora a fazer essa contabilidade. O meu gabinete são 3 pessoas e eles têm 190 empresas, sendo que se calhar 70% delas são cafés e restaurantes. Esses cafés e restaurantes, a grande maioria continua a levar os papéis em sacos de plástico ou como seja, ok? E levam lá ao gabinete. Ele tem a funcionária, isto é um casal e depois tem uma funcionária. A funcionária deixou de fazer lançamentos manuais há 4 anos e tudo o que faz é digitalizar e destruir. E já destruiu uma destruidora, já anda na segunda, porque todos os dias o que ela faz é digitaliza e destrói papel, ok? Portanto, e ele aí não leva 10 euros, se calhar leva 20, se calhar leva 30 a alguns clientes, depende da quantidade de papéis que ele tem que digitalizar desse cliente. E funciona, ok? Tem outros que eu, por exemplo, eu estou em Beja, ele está no Algarve, eu mando-lhe tudo pelo BizDocs logo, portanto não há um único papel que ele tenha que digitalizar meu, né? Nem ele vê um único papel da minha empresa. Portanto, isto de cada caso é um caso, o que eu vejo aqui é a vossa possibilidade de testarem, e quero aqui o programa da Certif também, que está até de janeiro gratuitamente, o BizDocs experimentarem com a vossa própria empresa e com uma empresa cliente. Não há nada como testar e começar a ver o feedback que os clientes dão. Há muitos que adoram a app,
chegam a um restaurante, tiram uma fotografia e dizem, oh amigo, olha, estás a ver, já tenho isto na minha contabilidade. Isto, de facto, o BizDocs aqui está muito à frente até da concorrência. A gente sabemos que há outros softwares aí da concorrência também a correr atrás do arquivo digital, mas estão muito, muito atrás, ok? Desculpe só interromper. Então, e diga-me uma coisa, mesmo não utilizando, mesmo que o cliente não compre o digitalizador, vai ter sempre acesso à app e através O do scanner da app digitalizador, consegue esqueça os o digitalizador. digitalizadores. Sim, e acaba por ser mais viável para, no fundo, para a empresa de contabilidade e não para o cliente em si, correto? Claro, o digitalizador, são muitos poucos os clientes finais que adquirem. Portanto, o digitalizador é um add-on, se quiser, que, olha, epá, dava-me jeito, tenho muita coisa para digitalizar, vou comprar. Mas temos muitos gabinetes que não têm digitalizador. Temos uns que Sim, têm os. porque, por exemplo, em relação ao digitalizador, existe uma grande diferença em termos de tempo, fazendo a digitalização no vosso móvel, em vez de uma impressora tradicional, sei lá, uma Konica Minolta, uma Xerox, uma coisa assim, já com alguma, já Capacidade. meio industrializada, ou seja, sim, Existe a não diferença. seja, A grande diferença, Cristina, é ao usar o digitalizador do BizDocs, aquilo vai diretamente para a inbox, ou seja, nem passa pelo uhum, computador do operador. Portanto, vai para lá ah, dentro, ok, você com uma Konica, uma Xerox, o que seja, sim, vai para o seu computador e depois alguém tem que pegar nesses documentos e fazer upload. e Só esse mandar, tempo ok. poupado é brutal. Vale o valor, depende do número de documentos, Sim, né? sim, 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 sim. Sim, o que eu queria perceber era isso, era a diferença entre a vossa impressora, no fundo, o vosso digitalizador, e um tradicional. Ou seja, É, a vantagem é que ele faz logo o upload para a inbox, não é? precisamente. Sim. Ok, É o ok, software ok. que vem incorporado que é específico da BizDocs. É só isso. Pronto, para aquele cliente mais desorganizado, claro que fazer o digitalizador com a app, isso é fantástico. E depois é Pode assim, optar por por essa vezes circunstância, certo? pode optar por essa circunstância de utilizar a app para tirar as fotografias e enviar diretamente. Por outro lado, por vezes, não é, quando falamos aqui deste custo, não é, para o cliente, por vezes também sabemos que basta o cliente, por exemplo, perder um documento, não é, para que aquele IVA não possa ser dedutível Sim, e sim, 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 depois, sim, com às certeza. vezes estamos de uma vez só, não é, se calhar a ter um custo maior, atrás de um documento ou a identificar que aquele IVA não pode ser dedutível, daquela despesa. E por vezes basta isso para justificar o valor de um arquivo, não é? Pronto, cada realidade, não é? É distinta, de facto, os clientes são todos diferentes, mas de facto sabemos que há aqui bastantes mais-valias neste processo de digitalização. Ok, Creio que, obrigada. nada, creio que temos aqui uma questão da Virgínia, José. Ok, temos aqui mais uma questão. Como é que se registra no SaaS for Accountants os recebimentos de clientes colocando no BizDocs os documentos do banco? Esta, se calhar, vai para o Sim, Diogo. é isso mesmo. Dá para colocar na mesma notas de lançamento, aqueles comprovativos de transferências bancárias, por exemplo, também dá para colocar. E isso agora também, esta ligação aqui com o banco também foi aprimorada, com a atualização que saiu ontem no SaaS for Accountants, que veio trazer aqui novos métodos de ligação, especialmente no que toca aqui a estes documentos bancários. E sim, dá na mesma para carregar os documentos bancários para a BizDocs e fazer automaticamente o match com a aplicação. Desculpe lá, a minha questão tem a ver exatamente com esse facto, porque assim, eu coloco no BizDocs os documentos que vêm do banco, portanto, eu tiro do banco, imprimo para PDF todos os documentos dos recebimentos de clientes, e entretanto eu coloco isto no BizDocs. Como é que eu identifico o documento que estou a colocar no BizDocs com o cliente em si para dar liquidação daquela fatura exata? E ele depois, depois tem que fazer a ligação aqui no Search for Accountants e é aqui a própria aplicação que vai identificar esses documentos, que vai fazer o match pelos campos que faz no e-fatura, pela data do documento que coloca lá, a data, o Pronto, ok. contribuinte.
Mas é assim, atualmente, eu não tenho a aplicação que saiu ontem, como deve imaginar, se a atualização saiu ontem, Sim. ainda não. Pronto, não sei como vai funcionar, mas até aqui aquilo que eu tinha era: eu tenho documentos que saem que vêm do banco e que eu posso colocar no BizDocs, e depois eu tenho no meu sistema as faturas em aberto dos clientes, ok? E a minha dificuldade era, eu tenho, sei lá, num dia 10 documentos, por exemplo, e como é que eu cruzo cada um desses documentos bancários com a conta corrente correta do cliente com o documento que o cliente está a pagar. É porque nem muitas vezes o fatura é igual e o cliente pode pagar a mais antiga ou estar a pagar uma e esquecer-se de uma para trás. Portanto, eu tenho que cruzar as faturas corretas. Com a conta corrente não vai dar assim dessa forma. Dá é para fazer a ligação com o extrato bancário, o extrato que carrega para a aplicação. Dá. Posso, Diogo? Força, força. Força. Existe uma funcionalidade que é o Bank Connection. Não sei Exato. se já utiliza a reconciliação bancária no Sage Accountants e o Bank Connection. Não utilizo, mas sei que existe. Pronto, o Bank Connection permite fazer exatamente isso, que é tratar cada linha do extrato, fazer um bocadinho como faz com o e-fatura Connection, que é fazer a classificação. Pode fazer uma pré-classificação, por exemplo, pelos IBANs que aparecem no extrato, pelos nomes, pelas referências, e fazer uma pré-classificação para quando integrar o extrato possa lançar automaticamente à conta de cada fornecedor os recebimentos, como os pagamentos, desculpa, os pagamentos à conta Ok, dos percebi. fornecedores, como os recebimentos à conta dos clientes. Isso pode ser feito. E com a Ok. versão 2026 que saiu ontem, pode também, pelo valor, pela data, hum, são três campos. É o valor, é a data. Ajuda-me lá, Diogo. Há Deve outro ser o É campo. número o da valor, fatura, a coisa do data, género. valor, data, Número E do isto, documento. número de documento, pronto, exato, é isso. ele Sim. faz exatamente essa Pronto, pesquisa é na assim, já BizDocs percebo. também. Isso funciona, já estou a perceber, funciona para aqueles onde nós temos a possibilidade de descarregar do Certo. sistema do cliente, ok, do banco do Exatamente. cliente. E Quando não temos exatamente. acesso ao banco do cliente, não é possível. Mas se o cliente lhe enviar o fecheiro Excel, Sim. também pode integrar. Ah, ok. Se o cliente lhe enviar o fecheiro Excel, pode integrar na reconciliação bancária, fazer a reconciliação bancária. Ele tem a forma manual e também automática, mas pode conjugar as duas situações. E depois pode usar a ferramenta Bank Connection para parametrizar um bocadinho como fazem com o e-fatura Connection, Uhum. identificando no extrato determinados conjuntos ou nomes ou IBANs. Por exemplo, o pagamento dos salários dos trabalhadores. Se tiver lá o IBAN para onde foi feito o pagamento, e se na contabilidade tiver contas individualizadas por trabalhador, pode também dizer que aquele pagamento que sai do banco é para É para aquele aquele trabalhador. trabalhador. Sim. Ok. E Exatamente. isso é automático. E agora que era o que o Diogo estava a dizer, na versão 2026, vai ser possível também fazer a ligação aos documentos do banco que estiverem na BizDocs. Vai ser possível fazer também essa automatização. Se não for o processo automático, pode sempre fazer, como foi mostrado, através da ligação manual ao Ok. BizDocs. E já há alguma evolução em termos dos centros de custo dos documentos e termos forma de trabalhar os centros de custo com o BizDocs? Sim, na versão atual, que já Sim. não saiu ontem, mas a anterior, já permite fazer a configuração de lançamento de centros de custo. Nós, o Grupo JMSI, já fizemos até um webinar sobre Pois essa eu não assisti a esse, por solução, isso é que eu mas estou a questionar. não faz mal porque nós podemos lhe disponibilizar o link. Zé, podes tratar disso? O Posso? Zé vai enviar, e eu não sei se podes disponibilizar aqui o link aqui no chat, Vou já tens isso procurar. aí disponível, ah, que é um webinar que nós fizemos sobre reconciliação bancária e sobre o Uhum. Bank Connection, em que falamos lá sobre a questão dos centros de custo. Ok, Está perfeito, bem? ok. Então, se me puderem mandar o link, era ótimo. Pronto. Olha, vou já pôr aqui no chat, ok? O link deste que Mas eu. depois pode pôr no mail?
Posso, depois envio também, juntamente com esta gravação, posso enviar essas duas também. Ok. Entretanto, esta ficou já aqui. Entretanto, a responder aqui à Elizabeth Patrocínio, que a app BizDocs, ela está a dizer que tem notado alguma lentidão. Olha, eu uso bastante. O que é que pode acontecer? E já aconteceu. Para já confirmar que estão na última versão mesmo, não é? Depois, mesmo assim, notarem alguma lentidão, porque isto hoje em dia é só clicarmos aqui para tirar a foto, a câmera abre e nós nem precisamos de clicar, é só é por assim, eu identifico o documento, ele sozinho tira isto e está na inbox. Portanto, mais rápido que isto não há. Se houver aí alguma lentidão, Elizabeth, experimentar a desinstalar a aplicação e voltar a instalar. Ter a única preocupação ao desinstalar que esses documentos que estão aí já estão todos na inbox, mas à partida já devem estar, está bem? Pode ser só algo no próprio smartphone. Já tivemos casos, o problema até era do próprio smartphone. Basta experimentar essa aplicação também noutro smartphone, vocês têm aí essa conta, experimentar noutro e ver se a lentidão é igual ou não. Porque de facto a app, desde que saiu a nova app este ano, não tem nada a ver com a antiga e está rapidíssima. Bem, nós estendemos aqui um bocadinho mais, mas acho que fazia sentido eu responder. Isto tem interesse é quando há participação, né? E levantamento de questões. Estendemos mais. Se não houver agora assim mais nada, ou mesmo que haja depois mais alguma coisa, mesmo por mail, ou liguem para quem está habituados a ligar, né? Todos vocês têm aqui de certeza alguém que costumam ligar. E resta-me agradecer-vos a todos e espero que tenha sido proveitoso, que o objetivo é transmitir informação, né, o máximo possível, porque muitas vezes os clientes não usam certas coisas por desconhecimento até que elas existem. Diogo, Sílvia, Rafael, obrigadíssimo por terem Obrigado, nós. participado. Obrigado. Obrigada, Esther. E também aqui a todos os nossos parceiros e clientes. Tá bem? Obrigado a todos. Francisco, mais uma vez, obrigado aí por o teu certivo. Vamos ver se vamos colocar aí também clientes. Obrigado. Tá? Então, obrigado a todos. Depois nós enviamos. Obrigada. Tá? Obrigada. Obrigado. Deus, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, bom dia, bom trabalho.